Muitas vezes, as pessoas que mais amamos são as mesmas que nos veem apenas como uma fonte de recursos, um suporte financeiro disfarçado de afeto. Quando a fonte seca, o carinho se transforma em desprezo e o lar, que deveria ser um refúgio, torna-se um campo de batalha. Esta é a história de Mirella, uma mulher que descobriu que o peso da ingratidão de sua própria família era o combustível que faltava para sua libertação. Eles achavam que ela estava saindo de casa com as mãos vazias e o futuro destruído. Mal sabiam que o silêncio dela escondia um império e que a verdadeira queda ainda estava por vir. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O calor daquela tarde de terça-feira em Ribeirão Preto parecia mais pesado do que o normal, uma umidade abafada que grudava na pele e tornava cada respiração um esforço consciente. Eu caminhei pelo portão de ferro rangendo, sentindo o peso da minha mochila nas costas, mas o peso no meu peito era infinitamente maior. Eu tinha acabado de assinar os papéis que mudariam minha vida para sempre, mas para a minha família, eu trazia apenas o que eles considerariam uma tragédia. Entrei na sala, e o som do ventilador de teto, que girava com um clique, rítmico e irritante, era o único ruído além da televisão ligada em um programa de fofocas qualquer. Minha irmã, Letícia, estava esparramada no sofá de couro sintético, mexendo no celular com uma expressão de tédio profundo. Seus pés, com as unhas recém-feitas em um tom de vermelho vibrante, descansavam sobre a mesa de centro de vidro. Chegou cedo, Larissa. A empresa faliu ou você finalmente resolveu tirar uma folga daquela vida de escrava? Letícia perguntou, sem sequer desviar os olhos da tela do aparelho. O tom de deboche era familiar, uma constante nos últimos 5 anos, desde que me tornei a principal provedora daquela casa. Eu respirei fundo, sentindo o cheiro de desinfetante barato que minha mãe usava para limpar o chão. Meus pais apareceram no corredor logo em seguida. Meu pai, Silas, trazia aquele olhar vago de quem já desistiu de entender o mundo. E minha mãe, Dona Odete, limpava as mãos em um pano de prato encardido. Eu fui desligada, mãe. Não faço mais parte da empresa, eu disse, deixando as palavras caírem no chão da sala como se fossem vidro quebrado. O silêncio que se seguiu não foi de luto ou preocupação comigo. Foi o silêncio do cálculo. Vi o momento exato em que a engrenagem na cabeça da minha irmã travou. Ela se sentou abruptamente, os olhos arregalados, a testa franzida de uma forma que revelava sua verdadeira prioridade. Como assim, desligada? Larissa, você está brincando, né? O grito de Letícia ecoou pelas paredes descascadas da sala. Quem vai pagar o empréstimo do meu carro agora? A parcela do Renegade vence na sexta-feira. Eu não tenho 1 centavo, e você sabe que o banco não perdoa. Você não pode simplesmente perder o emprego assim. É muita irresponsabilidade. Eu olhei para ela, incrédula. Não houve você está bem? Como você vai se sustentar? Ou sinto muito. Apenas o desespero pelo metal e pelos pneus que eu, com tanto esforço, tinha ajudado a financiar para que ela pudesse desfilar pela cidade enquanto dizia às amigas que era uma influenciadora de sucesso. Olhei para o meu pai, esperando algum tipo de defesa, algum resquício de suporte emocional. Silas apenas suspirou, desviou o olhar para o chão e coçou o braço, em silêncio. Ele sempre foi um mestre em se tornar invisível quando o conflito exigia caráter. Letícia tem razão, filha. Minha mãe começou, e o tom dela era frio, cortante como uma lâmina de barbear. Você sabia das responsabilidades que tinha com esta família. Nós dependemos de você. Se você não tem mais como trazer dinheiro para cá, as coisas precisam mudar imediatamente. Eu não tive tempo de responder. Antes que eu pudesse explicar que o desligamento era, na verdade, a venda da minha participação societária em uma startup de tecnologia que eu mesma fundei em segredo. Uma transação de 7 dígitos que acabara de ser concluída. Minha mãe se virou e caminhou em direção ao meu quarto. Ouvi o som de gavetas sendo abertas com violência, o barulho de cabides batendo uns nos outros. Corri pelo corredor com o coração martelando contra as costelas e parei na porta do meu próprio refúgio.
Minha mãe estava jogando minhas roupas dentro de 2 malas velhas de lona, aquelas que guardávamos no maleiro para viagens que nunca aconteciam. Ela não dobrava nada, apenas jogava, com um desdém que me fazia sentir como se eu fosse o lixo daquela casa. "O que você está fazendo, mãe? Enlouqueceu?" Minha voz saiu trêmula, uma mistura de choque e uma dor que subia pela garganta como... "Billy, sua irmã precisa desta casa mais do que você, Larissa," ela disse, sem parar o que estava fazendo. "Letícia quer transformar o seu quarto em um estúdio de gravação e um closet para as roupas dela. Já que você não vai mais contribuir com as contas, não faz sentido ocupar o maior quarto da casa e consumir energia e comida. Você já é bem grandinha. Vá morar com alguma amiga, dê o seu jeito. Você está me expulsando?" No dia em que... "Eu digo que perdi meu sustento?" Eu perguntei, sentindo as lágrimas queimarem, mas me recusando a deixá-las cair. "Não seja dramática." Letícia apareceu atrás de mim, encostada no batente da porta, lixando uma unha que parecia ter lascado no meio do escândalo. "É uma questão de sobrevivência, maninha. A gente precisa priorizar quem ainda tem chance de crescer. Meu canal está quase batendo 10.000 seguidores. Eu preciso de espaço, de estética. Você? Você é só uma secretária que deu errado. Aceita que dói menos e desocupa a área." Eu olhei para as minhas malas. Elas estavam ali, mal fechadas, com as mangas de algumas blusas saindo para fora. O cheiro de mofo da lona antiga subia e se misturava ao meu perfume caro, aquele que eu comprava escondida para sentir que tinha algum luxo na vida. Eu olhei para o meu pai, que agora estava parado no fim do corredor, observando tudo como se assistisse a um documentário sobre formigas. "Pai, você vai deixar isso acontecer?" Minha voz era um sussurro desesperado. "Sua mãe sabe o que faz, Larissa. Ela sempre cuidou da logística da casa. Se ela acha que é o melhor para a harmonia da família..." Ele deu de ombros e voltou para a sala. Naquele momento, algo dentro de mim, um fio de esperança que eu ainda carregava desde a infância, se partiu com um estalo seco. O amor que eu sentia por eles, ou o que eu achava que era amor, transformou-se instantaneamente em uma clareza gelada e absoluta. Eles não sabiam que eu tinha, naquele exato momento, acesso a uma conta bancária com mais dinheiro do que todos eles veriam em 10 vidas. Eles não sabiam que a casa de praia em Ilhabela, que eu dizia ser um aluguel de empresa para os fins de semana, estava no meu nome. Eles não sabiam que eu era a dona de tudo. Eu caminhei até a cama, peguei as alças das malas e as puxei para o chão. O peso delas era real, sólido. "Tudo bem," eu disse, minha voz agora perigosamente calma, sem qualquer traço de choro. "Se é assim que vocês querem, é assim que vai ser. Não esperem que eu olhe para trás." "Ótimo!" Letícia exclamou, já entrando no quarto e empurrando minha cadeira de escritório para o lado. "Deixa a chave na mesa da cozinha e não esquece de levar aquele seu kit de cremes. O cheiro me dá dor de cabeça." Saí daquela casa sem dizer mais uma palavra. O sol ainda castigava o asfalto lá fora, criando aquelas ondas de calor que fazem o horizonte parecer líquido. Arrastei minhas malas pelo portão e ouvi o clique do cadeado sendo fechado atrás de mim. Eu não tinha para onde ir? Mentira. Eu tinha o mundo inteiro aos meus pés, e eles acabavam de assinar a própria sentença de miséria. Entrei no carro que eu tinha estacionado na esquina. Um modelo simples que eu usava para não levantar suspeitas, e, antes de dar a partida, peguei meu celular. Havia uma mensagem do meu advogado. "Larissa, a transferência foi concluída. Os 4,5 milhões já estão na sua conta de investimentos. Quando quer assinar a escritura da cobertura nos jardins?" Eu sorri, um sorriso que não chegava aos olhos, mas que carregava toda a frieza do mundo. Eles achavam que eu era a vítima. Mal sabiam que, em poucas horas, a realidade financeira daquela casa ia desabar de uma forma que nenhum empréstimo de carro seria capaz de consertar. O silêncio daquela estrada em direção ao litoral era o oposto exato do caos que eu tinha deixado para trás em Ribeirão Preto. Enquanto eu dirigia meu carro popular, que agora parecia um disfarce ridículo para a mulher que eu acabara de me tornar. O cheiro de asfalto quente e cana-de-açúcar queimada das plantações da região ia sendo substituídos, aos poucos, pelo frescor úmido da Serra do Mar. Minhas mãos,
firmes no volante, ainda tremiam levemente, não de medo, mas de uma adrenalina gélida. Eu estava livre, mas a liberdade, quando conquistada através da traição de quem amamos, tem um gosto metálico, como sangue na boca. Cheguei à Ilha Bela, quando o sol já começava a se esconder atrás das montanhas, tingindo o céu de um violeta profundo e melancólico. Atravessei a balsa sentindo a brisa salgada bagunçar meu cabelo e, pela primeira vez em anos, não senti o peso da responsabilidade de carregar 3 adultos nas costas. Dirigi até a parte mais reservada da ilha, onde as ruas eram de terra batida e a vegetação escondia mansões cinematográficas. Parei diante do portão de madeira maciça da casa que eu havia comprado 6 meses antes, sob o pretexto de ser uma propriedade de veraneio para investidores da startup. O clique do portão eletrônico abrindo foi o som mais satisfatório que ouvi em toda a minha vida. Estacionei na garagem de pedra e entrei na casa. O cheiro de madeira nobre e maresia me acolheu. Acendi as luzes e o brilho dos balcões de mármore e dos móveis de design assinado parecia zombar da Larissa que, horas antes, tinha tido suas roupas jogadas em malas de lona mofadas. Abri meu notebook sobre a ilha da cozinha, onde uma garrafa de vinho que custava metade do salário do meu pai me esperava na adega climatizada. Mas eu não estava lá para beber. Eu estava lá para observar o desmoronamento. Eu tinha o controle total. Nos últimos 2 anos, eu não apenas paguei as contas daquela casa, eu as centralizei em meu nome para facilitar a organização. A conta de luz, a internet de alta velocidade que a Letícia usava para suas lives, o IPTU atrasado que eu tinha negociado e, principalmente, o financiamento do Renegade dela. Eu era o pilar. E quando um pilar decide se retirar, o teto não apenas racha, ele esmaga quem está embaixo. Meu celular começou a vibrar sobre o mármore. O visor brilhava com o nome Letícia. Deixei tocar até cair na caixa postal. 5 minutos depois, foi a vez de mãe. Depois, uma sequência de mensagens no WhatsApp que pareciam metralhadoras de desespero. Larissa, por que a internet parou de funcionar? Eu estava no meio de uma publi importante. Resolve isso agora, escreveu Letícia às 19h42. Filha, onde você deixou a senha do aplicativo do banco? Fui tentar pagar o condomínio e diz que a conta foi encerrada. Me atende, mandou minha mãe às 20h15. Eu bebi um gole do vinho, sentindo o líquido aveludado descer pela garganta. O prazer que eu sentia era quase assustador. Eu não respondi. Em vez disso, liguei para o meu advogado e Dr. Ras Marcelo. Marcelo, pode dar prosseguimento. O distrato do aluguel da casa de Ribeirão Preto. Sim, eu sei que o contrato está no meu nome. Quero que a notificação de despejo seja entregue em mãos para o Sr. Silas em 48 horas. Eu não sou mais a fiadora, e como o pagamento deste mês não será feito, eles têm 30 dias para sair. Tem certeza, Larissa? A voz de Marcelo era cautelosa. São seus pais. Meus pais me expulsaram de casa no dia em que acharam que eu não tinha mais utilidade financeira para eles, Marcelo. Eles não queriam uma filha. Queriam um caixa eletrônico. O caixa eletrônico quebrou. Desliguei e caminhei até o deck da piscina. O som das ondas batendo nas rochas lá embaixo era um mantra de renovação. Eu me sentei em uma das espreguiçadeiras, sentindo o tecido caro contra a minha pele, e fechei os olhos. Tentei me lembrar de um momento, nos últimos 5 anos, em que eles tivessem me perguntado se eu estava cansada, se o trabalho na startup estava sendo difícil, se eu precisava de um abraço. Não veio nada, apenas pedidos de dinheiro, reclamações sobre a marca do café ou exigências por roupas de grife para a Letícia. Na manhã seguinte, acordei com o som de pássaros tropicais e o brilho intenso do sol refletido no mar. O celular tinha 47 chamadas perdidas. Resolvi atender a de número 48. Era meu pai. Larissa, onde você está, sua louca? A voz dele estava embargada. Uma mistura de raiva e o início de um choro manipulador. O pessoal do banco ligou. Estão vindo buscar o carro da sua irmã. Eles disseram que as últimas 3 parcelas foram estornadas. Como você teve coragem de fazer isso? E a sua mãe está tendo um ataque de nervos. A casa está sem luz e sem internet.
Você quer nos matar? Oi, pai, eu disse, minha voz saindo tão calma que até eu me surpreendi. Eu não fiz nada. Eu apenas parei de pagar por coisas que não são minhas. Lembra o que a mamãe disse? Que eu era bem grandinha e deveria dar o meu jeito? Pois é, estou dando. Estou cuidando da minha vida, já que fui expulsa. Mas nós somos sua família, ele gritou. Você não pode nos deixar na mão assim. A Letícia está trancada no quarto chorando porque o oficial de justiça está lá fora com o guincho. Larissa, volta aqui agora e resolve isso. Eu não trabalho mais naquela empresa, lembra? Fui desligada. Não tenho dinheiro, pai. É o que vocês acreditam, não é? Então, boa sorte para conseguir o valor com os seguidores da Letícia. Ou, talvez você possa arrumar um emprego. Afinal, o senhor ainda é novo para estar aposentado por preguiça. Sua desgraçada, sua ingrata, ele vociferou antes de eu desligar na cara dele. A palavra ingrata ecoou na sala ampla da minha casa de praia. Eu ri, uma risada curta, seca. Ingrata era a palavra que os parasitas usavam quando o hospedeiro finalmente percebia que estava sendo consumido. Mas o golpe de mestre ainda estava por vir. Eu sabia que Letícia tinha usado o meu nome como avalista em um empréstimo pessoal pesado para investir na carreira. O que ela não sabia era que eu tinha provas documentadas de que ela falsificou minha assinatura em 2 desses documentos para conseguir valores maiores. Eu estava com o dossiê pronto. Eu poderia tê-los perdoado se eles tivessem me abraçado quando cheguei em casa triste, mas eles escolheram o closet da Letícia. Eles escolheram o renegade. Levantei-me, fui até a cozinha e preparei um café gourmet, sentindo o aroma intenso preencher o espaço. Eu tinha um encontro com um corretor em São Paulo à tarde para assinar a compra da cobertura nos jardins. Minha vida estava apenas começando, enquanto a deles estava voltando para o ponto de onde nunca deveriam ter saído se não fosse pelo meu suor. Enquanto eu terminava meu café, recebi um alerta no celular do sistema de câmeras que eu havia instalado escondido na sala da casa deles, em Ribeirão Preto, meses atrás, por segurança. Abri o aplicativo. A imagem mostrava Letícia jogada no chão, berrando enquanto via, pela janela, o seu precioso SUV ser içado pelo guincho. Minha mãe estava sentada no sofá, abanando-se com um jornal, e meu pai andava de um lado para o outro, gesticulando freneticamente. Eles pareciam pequenos, patéticos. Eu senti uma pontada de tristeza, mas ela foi rapidamente substituída por uma satisfação gelada. O primeiro capítulo da ruína deles estava escrito. Agora, eu ia garantir que o final fosse inesquecível. O sol de São Paulo tem uma cor diferente quando você o observa do 20º andar de uma cobertura nos jardins. Não é aquele calor abafado e empoeirado de Ribeirão Preto, que parecia estagnar a vida e as esperanças. Aqui, a luz reflete nos prédios, espelhados da Avenida Paulista, e entra pelas imensas vidraças da minha nova sala, iluminando o piso de mármore travertino que eu escolhi a dedo. O cheiro de casa nova, uma mistura de pintura fresca, couro legítimo dos sofás italianos e as notas cítricas das velas perfumadas que espalhei pelo ambiente, era o perfume da minha vitória. Eu estava sentada em uma poltrona de veludo azul marinho, sentindo a textura macia contra a minha pele, enquanto segurava uma xícara de café fumegante. O silêncio era absoluto, interrompido apenas pelo zumbido quase imperceptível do sistema de climatização central. Era a paz que o dinheiro compra, mas que a alma só desfruta quando se livra de correntes invisíveis. Meu celular, agora um modelo de última geração que eu não precisava esconder de ninguém, repousava sobre a mesa lateral de laca preta. Ele não parava de vibrar. As notificações do grupo da família, do qual eu ainda não tinha saído apenas para documentar o caos, eram um fluxo ininterrupto de desespero e acusações. Letícia tinha postado uma foto de suas mãos com as unhas descascadas, um sacrilégio para a influenciadora, reclamando que não tinha água quente para lavar o cabelo porque eu havia cortado o pagamento do aquecimento a gás. Minha mãe, Dona Odete, enviava áudios de 3 minutos, alternando entre choros compulsivos e ameaças de que eu arderia no inferno por abandonar meus pais velhos e doentes. Meu pai, Silas, mantinha-se em um silêncio covarde,
pontuado apenas por mensagens curtas pedindo-te empréstimos de R$ 10.000 para ajeitar as coisas. Eu bebi um gole do café sentindo o amargor sofisticado da torra média. Eu não sentia culpa. Cada vez que uma pontada de remorso tentava surgir, eu fechava os olhos e lembrava da imagem da minha mãe jogando minhas roupas nas malas de lona mofadas. Lembrava do grito de Letícia, preocupada com a parcela do carro, enquanto eu contava que tinha perdido o emprego. O amor deles tinha um preço, e como eu não estava mais pagando, o produto havia sido retirado da prateleira. O interfone tocou, quebrando meu devaneio. Era a recepção avisando que o Dr. Marcelo estava subindo. Alguns minutos depois, meu advogado entrou na sala, trazendo consigo uma pasta de couro e uma expressão séria. Ele se sentou à minha frente, recusando o café com um gesto educado. Larissa, as coisas escalaram em Ribeirão. Ele começou, abrindo a pasta e retirando alguns documentos grampeados. A notificação de despejo foi entregue ontem. O proprietário da casa não quis negociar, já que você, como fiadora, retirou a garantia. Eles têm exatamente 15 dias para desocupar o imóvel. Mas esse não é o maior problema deles agora. Eu me inclinei para a frente, interessada. E qual é o maior problema, Marcelo? O banco que financiou o Renegade da sua irmã entrou com uma queixa-prima. Quando o carro foi apreendido, eles fizeram uma auditoria no contrato. Larissa, a perícia grafotécnica confirmou o que suspeitávamos. As assinaturas no contrato de avalista são falsificações grosseiras do seu nome. Além disso, descobrimos que a Letícia usou seus dados bancários, que ela tinha acesso por causa das contas da casa, para fazer 2 empréstimos de capital de giro em seu nome, alegando que eram para a sua empresa. O valor total passa dos R$ 200.000. Um frio percorreu minha espinha, mas não de medo. Era a confirmação da total falta de caráter da pessoa que eu chamei de irmã. Ela não apenas queria viver às minhas custas, ela estava disposta a me destruir financeiramente para manter as aparências no Instagram. O que acontece agora? Perguntei, minha voz soando firme, sem vacilar. Eu já protocolei a denúncia de fraude. Como você é a vítima e tem as provas de que não estava na cidade no dia das assinaturas, você está isenta de qualquer responsabilidade financeira. Mas para a Letícia, bem, isso é crime de estelionato e falsidade ideológica. A polícia vai intimá-la a depor em breve. E dada a natureza das provas, é muito provável que ela responda ao processo em liberdade, mas com os bens bloqueados e uma ficha criminal que vai encerrar qualquer carreira pública que ela pretenda ter. Ótimo, respondi, sentindo um peso sair dos meus ombros. Prossiga com tudo. Não quero acordos. Não quero concessões. Depois que Marcelo saiu, eu não consegui evitar. Abri o aplicativo das câmeras escondidas que ainda estavam ativas na antiga casa. A cena que vi era patética. A sala, antes cheia de mimos que eu comprava, agora estava na penumbra, iluminada apenas pela luz que vinha da rua. A televisão de 65 polegadas tinha sumido, provavelmente vendida para pagar alguma dívida imediata. Minha mãe estava sentada em um caixote de madeira, chorando com o rosto entre as mãos. Letícia gritava com o meu pai, gesticulando freneticamente, enquanto ele segurava um papel que eu identifiquei como a ordem de despejo. O som da câmera captou um trecho da conversa. A culpa é sua, Silas. Você nunca deu um limite para aquela ingrata. Agora vamos ser jogados na rua como lixo. Onde eu vou colocar minhas coisas? Como vou gravar meus vídeos em um cortiço? Letícia berrava, a voz esganiçada e cheia de ódio. Minhas coisas? Meu pai respondeu, finalmente explodindo. Você só pensa em você. Letícia, foi você quem falsificou as assinaturas dela. O gerente do banco me contou. Você nos colocou nessa situação. A briga seguiu, violenta e feia, como uma ferida que finalmente estoura e expõe todo o pus guardado por anos. Eu assisti a tudo como se fosse um filme de terror, onde os monstros finalmente se devoram. Era o payoff, que eu nunca imaginei que seria tão amargo, mas tão necessário. Naquela noite, eu saí para jantar em um dos restaurantes mais caros da cidade. Pedi um risoto de açafrão com lagosta e observei as pessoas ao redor. Pessoas que não sabiam quem eu era, que não queriam nada de mim além de uma conversa casual
ou um sorriso. Eu era apenas mais uma mulher bem-sucedida em São Paulo, mas por dentro eu era a arquiteta de uma ruína que eu mesma financiei por tempo demais. Enquanto eu esperava a sobremesa, recebi uma chamada de vídeo. Era um número desconhecido, mas eu sabia quem era. Atendi. O rosto de Letícia apareceu na tela, inchado de tanto chorar, o cabelo bagunçado, sem nenhum filtro ou maquiagem. Larissa, por favor. Ela soluçou. A polícia esteve aqui. Eles falaram em prisão. Mamãe passou mal, o coração dela não vai aguentar. Larissa, eu sei que eu errei. Eu estava desesperada. Por favor, retira a denúncia. Eu faço o que você quiser. Eu limpo a sua casa. Eu viro sua empregada. Mas não me deixa ser presa. Eu olhei para ela através da tela de alta definição. Vi a mesma pessoa que, dias atrás, disse que eu era uma secretária que deu errado e que o quarto dela era mais importante que a minha dignidade. Sabe o que é engraçado, Letícia? Eu disse, mantendo meu tom de voz suave e melodioso, o que parecia assustá-la ainda mais. Você disse que eu deveria dar o meu jeito. Pois bem, eu dei. O meu jeito me trouxe para uma cobertura nos jardins. O seu jeito te levou para o banco dos réus. Aproveite os 15 dias que restam na casa. E sobre a mamãe, diga a ela que o estresse faz mal, então talvez ela devesse parar de empacotar as coisas dos outros com tanta pressa. Desliguei antes que ela pudesse responder. O garçom trouxe minha sobremesa, um petit gâteau de chocolate belga com sorvete de baunilha artesanal. Dei a primeira colherada. O sabor era doce, intenso e perfeitamente equilibrado, exatamente como a minha vida daqui para frente. A vingança não é um prato que se come frio, é um prato que se come em um restaurante 5 estrelas, enquanto os parasitas que tentaram te sugar descobrem que nunca souberam caminhar com as próprias pernas. 6 meses haviam se passado desde que a última mala de lona mofada foi retirada daquela casa em Ribeirão Preto. 6 meses desde que eu deixei de ser o arrimo de uma família de parasitas para me tornar a única arquiteta do meu destino. Hoje, a manhã em São Paulo acordou cinzenta, com aquela garoa fina e persistente que os paulistanos chamam de terra da garoa. Mas para mim, o clima parecia emoldurar perfeitamente a sobriedade da minha nova vida. Eu estava na varanda gourmet da minha cobertura nos jardins, observando o movimento frenético dos carros lá embaixo na Alameda Lorena. O som da cidade era um rugido distante, abafado pelos vidros duplos de alta tecnologia. O cheiro de café recém-moído, uma variedade rara que eu agora comprava em pequenas boutiques, misturava-se ao perfume de gardênias frescas que eu mantinha em um vaso sobre a mesa de carvalho. Minha rotina era feita de pequenos luxos silenciosos. Eu não ostentava para o mundo, como a Letícia fazia com suas bolsas, falsificadas e filtros de Instagram. Eu vivia a riqueza na textura do linho dos meus lençóis, na qualidade do tempo que eu passava lendo sem ser interrompida por gritos sobre boletos atrasados e na paz de saber que meu nome estava limpo, protegido e valorizado. No entanto, o passado tem uma maneira peculiar de tentar rastejar de volta para a luz, especialmente quando o dinheiro acaba e a realidade bate à porta com a força de um martelo. O interfone tocou por volta das 10 da manhã. Era o Gilberto, o recepcionista do prédio, com uma voz hesitante que denunciava algo fora do comum. Dona Larissa, peço desculpas pela interrupção, mas há 3 pessoas aqui na portaria. Um senhor chamado Silas, uma senhora Odete e uma moça, Letícia. Eles insistem que são seus parentes e dizem que não sairão daqui até falarem com a senhora. O condomínio tem regras, mas eles estão começando a causar um transtorno na calçada. Eu senti um frio seco no estômago, mas não era medo. Era uma náusea profunda, o tipo de reação física que temos diante de algo que já morreu e começou a apodrecer. Eu poderia ter mandado a segurança expulsá-los, poderia ter ignorado, mas eu precisava de um fechamento. Eu precisava olhar nos olhos deles uma última vez para ter certeza de que a Larissa que eles humilharam não existia mais. Gilberto, peça que aguardem no lounge privado do mezanino. Eu vou descer em 10 minutos. Não permita que subam em hipótese alguma. Troquei meu roupão por um conjunto de seda cor de areia e calcei um par de escarpins. Olhei-me no espelho do closet. Meus olhos estavam calmos, sem as olheiras de exaustão que me acompanharam por anos.
Eu exalava poder, não pelo que eu tinha na conta bancária, mas pelo que eu tinha no espírito, a autonomia. Quando as portas do elevador se abriram no mezanino, o cenário era ainda mais deplorável do que eu imaginava. Eles pareciam ter envelhecido 10 anos em 6 meses. Silas estava sentado na beirada de uma poltrona de couro, com os ombros curvados e uma calça jeans gasta que ficava larga em sua cintura. Minha mãe, Odete, segurava uma bolsa de plástico com o logo de um supermercado popular, e seus olhos estavam vermelhos e inchados. Letícia, essa influenciadora, era a imagem da derrota. Sem as extensões de cílios, sem as unhas de gel e vestindo um moletom desbotado, ela parecia uma sombra do que um dia foi. Assim que me viram, o movimento foi coreografado. Minha mãe se levantou e tentou caminhar em minha direção com os braços abertos, mas eu mantive a distância, cruzando os braços e parando a 2 metros de distância. O cheiro de desespero era quase palpável, misturado ao suor de quem provavelmente pegou um ônibus interestadual de madrugada. Larissa, filha, graças a Deus nós te achamos. Odete começou a soluçar, um som que antes me cortava o coração, e hoje apenas me irritava como um ruído de estática. Que lugar é este? Você mora aqui? Por que não nos contou que estava tão bem? Nós estamos sofrendo tanto, filha. Fomos despejados. Estamos morando de favor nos fundos da casa da sua tia Zuleika. É um quartinho úmido, Larissa, não tem nem ventilação. Eu sei, mãe. Eu recebi a notificação do despejo na época. Eu disse, minha voz saindo fria e precisa como um bisturi. Eu também sei que a Letícia está respondendo ao processo por estelionato. Como vai o caso, irmã? O defensor público é bom? Letícia me olhou com um ódio que ela tentava mascarar sob uma camada de falsa humildade. Ela deu um passo à frente, a voz trêmula. Você acabou com a minha vida, Larissa. Minha conta no Instagram foi denunciada. Eu perdi todos os meus poucos contratos. As pessoas na cidade comentam que eu sou uma criminosa. O banco tomou tudo. Como você pôde ser tão cruel? Você é nossa irmã, nossa filha. Você tem essa vida de rainha e nos deixa na miséria? Isso é pecado, Deus vai te cobrar. Eu soltei uma risada curta, que ecoou pelo lounge luxuoso. Pecado, Letícia? Pecado é falsificar a assinatura da própria irmã para financiar um estilo de vida que você não podia pagar. Pecado é expulsar de casa a única pessoa que colocava comida na mesa no dia em que ela diz que perdeu o emprego. Vocês não vieram aqui porque me amam ou porque estão arrependidos. Vocês vieram aqui porque descobriram que o caixa eletrônico se mudou para um endereço mais caro e vocês querem o código da conta. Meu pai, Silas, finalmente, falou. Sua voz era um sussurro rouco, sem autoridade. Larissa, eu sei que erramos. Eu deveria ter sido mais firme, mas nós somos velhos. Sua mãe tem pressão alta. Não podemos viver naquele cubículo. Só pedimos um apartamento pequeno, em seu nome, e uma ajuda de custo mensal. Para você isso não é nada. Você é sócia de empresa, tem milhões. Para mim, Silas, isso é tudo. Interrompi. É a minha dignidade. Eu passei 5 anos da minha vida anulando meus sonhos para que vocês tivessem conforto. Eu trabalhava 12 horas por dia, lidava com investidores agressivos e chegava em casa para ouvir reclamações sobre a marca do sabão em pó. O dia em que vocês me expulsaram foi o dia em que eu recebi minha carta de alforria. Tirei um envelope da minha bolsa. Odete esticou a mão, os olhos brilhando com a ganância renovada. Eu não entreguei a ela. Coloquei sobre a mesa, de centro. Lá dentro tem o endereço de uma casa simples na periferia de Ribeirão Preto. O aluguel está pago por 6 meses. É um contrato temporário e improrrogável no meu nome. Depois disso, vocês estão por conta própria. Tem também o contato de uma agência de empregos para pessoas acima de 50 anos e um formulário de inscrição para um curso técnico de estética para a Letícia, se ela realmente quiser trabalhar um dia na vida. Só isso. Letícia gritou, pegando o envelope. Uma casa na periferia? Você é podre de ricas, Larissa. Isso é migalha. É mais do que vocês me deram quando me jogaram na rua com malas mofadas, respondi, virando as costas. E será a última vez que vocês terão notícias minhas. Se voltarem a este prédio ou tentarem me contatar por qualquer meio,
Eu acionarei a medida protetiva que meus advogados já deixaram preparada. Considerem isso o pagamento final pelos anos de negligência. Caminhei em direção ao elevador sem olhar para trás. Ouvi os gritos de Letícia me chamando de nomes horríveis e os soluços teatrais da minha mãe. Mas o som foi silenciado quando as portas de aço inoxidável se fecharam. Enquanto o elevador subia de volta para o 20º andar, senti uma leveza absoluta. A vingança não era ver o sofrimento deles, mas sim a constatação de que eles não tinham mais nenhum poder sobre minhas emoções. Meses depois, recebi um relatório do Dr. Marcelo. Letícia havia sido condenada a penas restritivas de direito e prestação de serviços comunitários. Ela estava limpando uma praça pública 3 vezes por semana. Meus pais haviam se mudado para a casa simples e Silas finalmente aceitara um emprego como vigia noturno. Eles estavam vivendo a vida de pessoas comuns, a vida que sempre deveriam ter tido, se não tivessem escolhido ser parasitas. Eu vendi minha parte na startup por um valor ainda maior do que o planejado. Agora, eu divido meu tempo entre a cobertura em São Paulo e viagens pelo mundo, investindo em pequenos negócios fundados por mulheres que, como eu, começaram do nada e foram subestimadas. Ocasionalmente, quando estou em Ilhabela, sentada no meu deck observando o pôr do sol, lembro-me daquela Larissa que chorava no corredor de uma casa em Ribeirão Preto. Eu sorrio para ela e sussurro: nós conseguimos. A verdadeira superação não é apenas ter dinheiro no banco, mas ter a coragem de cortar os laços que nos prendem ao fundo do poço. Hoje, meu nome não é apenas uma assinatura em um contrato de milhões. É a prova viva de que a justiça, às vezes, é escrita com a ponta de uma caneta e o gelo de um coração que aprendeu a se proteger. Eu não sou mais a vítima. Eu sou a dona da história. E esta história termina com o som mais bonito de todos: o silêncio de quem finalmente está em paz.